bem-vindos aí à aula de hoje, né? Nós estamos no dia 1º de fevereiro, é a nossa segunda aula de explicações sobre as listas, né? E a terceira aula de exercício, tá bom? Eu vou fazer alguns pequenos comentários sobre a aula passada. Primeiro nós vamos fazer o seguinte, vocês estão vendo aí, esse daqui é o... pera aí, deixa eu compartilhar a tela com vocês, né? Porque senão não dá certo. Pronto, vocês devem estar vendo a minha tela aí, tá? A tela do Moodle, né? Lá das coisas. A primeira coisa que vocês vão perceber é o seguinte, que a semana 1 sumiu, né? A partir da semana 2 e aqui a semana 3, que é a semana que nós estamos. A ideia vai ser sempre essa, vai ficar disponível a semana corrente e a semana anterior, né? E as outras semanas vão ficar escondidas, porque elas já não desempenham um papel importante ainda, né? O objetivo disso é, primeiro, não ficar aquela linguiça enorme de coisas aqui e coisas que já não fazem sentido. E um outro objetivo, talvez mais importante, é induzir vocês a não estudarem no final, né? Chega no final do módulo, eu não estudei as semanas, volta, vai tentar estudar tudo. Isso é ruim, porque em geral não dá tempo de fazer. Então é importante vocês se orientarem e estudar a semana dentro da semana, né? No máximo olhando a semana anterior para tirar uma dúvida, etc. Mas fique essa aqui é assim que vai funcionar. Para vocês se orientarem, tem aqui as notas de aulas todas estão todas lá, né, desde o início do curso, e as aulas gravadas também estão lá. Então, esse aqui é o material principal, vocês não vão ter problema de fazer, né, ou de acessar, tá bom? Ok. Agora, teve duas coisas importantes aí, é que a maioria dos grupos fez o TCC1 de um jeito bem interessante. Usou os comandos do Maxima, etc., né? E teve 2 grupos que não fizeram, né? Esses 2 grupos tiveram bastante dificuldade. Um, inclusive, disse, olha, professor, eu sinto muito, eu não consegui fazer, né? Para esses grupos, eu vou indicar aqui, olha, o fórum do Maxima. No fórum do Maxima, tem todas essas perguntas relacionadas ao TCC, né? E um deles, por exemplo, o problema de campo de direções no Maxima. Então a pessoa postou a dúvida que ela tinha, estava dando errado as coisas, né? Eu peguei, respondi, coloquei os comandos corretos e mostrei para ela, olha, assim funciona, etc. Então isso é uma coisa boa para vocês consultarem. Isso daqui vai ajudar muito vocês. E outra coisa boa é que vocês estão usando muito o fórum. Os fóruns é uma ferramenta fantástica de comunicação que às vezes as pessoas, por não conhecer, não usam, né? Mas se vocês olharem aqui no fórum, no segundo fórum, tem todas as dúvidas, as explicações do Maxima, fora do Maxima. Então vale a pena, é uma fonte importante de consultar para vocês tirarem suas dúvidas e de fazerem perguntas caso vocês queiram fazer, tá bom? Então tá tudo certo. Hoje nós vamos fazer a lista da semana 3, a lista daqui. A lista que nós vamos fazer é essa daqui, que começa com a questão do paraquedista. E vocês observam que na semana 3, né, veio a lista da semana e tem aqui o gabarito da semana anterior. Então essa é outra coisa que vai acontecer sempre, né? A semana seguinte tem a lista, tem o gabarito da semana anterior. Então na próxima semana vai sair o gabarito dessa lista daqui, tá bom? Ok. Agora a lista faz referência não aos textos dessa semana, mas faz referência aos textos da semana anterior. É sempre assim. Então hoje o assunto vai ser sobre a aula 3, 4 e 5, né? Porque a aula 4, que fala sobre equações separáveis, está muito boa, modéstia à parte, porque está bem interessante,
fala do crescimento da população mundial e, né, a capacidade de alimentação, de sustentação do meio ambiente. É um problema bem interessante, vocês vão ver. E a aula 5 começa a falar sobre funções de duas variáveis, que a gente precisa, para o próximo texto, falar de equação exata. Então a gente vai estudar um pouquinho de funções de duas variáveis, derivadas parciais também. Isso vai aparecer na semana que vem, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a lista. Até aqui alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, alguma dúvida? Ok? Ok. Então vamos lá, vamos para a nossa a lista da semana 3, né? Ok? Porque essa daqui é a lista da semana passada. Vamos para a lista da semana 3, que é essa daqui. Okay? Essa é a lista da semana. E eu lembro a vocês, aqui nas listas, tem no final aquela ajuda computacional que implementa muitos dos itens que podem ser implementados, né, no Maximo. Então eu ajustei esse arquivo para dar explicações um pouquinho mais gerais para vocês, mas essencialmente a aula de hoje é usando esse arquivo aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, a gente vai usar o Maximo, né? E eu vou fazer uma observação que eu percebi. Na lista da semana passada, para traçar o esboço do gráfico lá, o campo de direções, vocês usaram o Maximo. Não é hora de usar o Maximo nas listas. Lá é para vocês entenderem como é que é o campo de direções, estudarem o sinal da função, fazer tudo manualmente. Depois, no TCC, sim, vocês vão esboçar o campo de direções usando os comandos do campo de direções. Mas preste atenção, vamos separar bem isso, né? Nós vamos resolver a lista usando o Maximo, porque a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas vocês devem fazer isso separado, na lista manualmente e no TCC usando o computador, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão fala sobre a modelagem da queda de um paraquedista. Então o paraquedista tem, né, massa igual a 72 kg, né? Ele salta na vertical com velocidade nula. Mas é claro, ele está dentro do avião, só a velocidade vertical é que é nula, né? Ele espera 20 segundos para abrir o paraquedas e então, né, abre o paraquedas. Nos primeiros 20 segundos, você desconsidera a resistência do ar, porque é muito pequeno. Mas dali para frente, você modela a força de resistência do ar como sendo proporcional ao quadrado da velocidade. Essa modelagem não é muito simples, não. Por exemplo, em questões de aviação, etc., isso aqui é um ponto crucial, né? Como é que funciona a resistência do ar? E ela funciona bem estranho. Para pequenas velocidades é quase proporcional à velocidade, para velocidades um pouco mais altas já é proporcional à velocidade ao quadrado, e para maiores velocidades ela ainda é mais complicada ainda. Aqui a gente vai supor que é assim e está tudo direitinho, né? Então ele vai abrir o paraquedas, né? Você indica por, né, V de T a velocidade em metros por segundo, e T igual a zero é o instante que o paraquedas abre. Então, antes do T igual a zero, tem esses 20 segundos aqui que aconteceram. Okay? Então, olha só, a resultante das forças é essa daqui. É a força peso, massa vezes a aceleração da gravidade, mais a força de resistência do ar, que tá, né, foi modelada aqui em cima. Okay? E a aceleração da gravidade, em números redondos, é 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Bom, então tá lá. Você pergunta agora, qual é a velocidade com que ele abre o paraquedas? Quem é o V0? Né? Okay? Isso tem a ver com esses 20 segundos aqui. Né? Em queda livre, sem resistência do ar, como é que funciona a velocidade? A velocidade é a aceleração vezes o tempo. Né? A aceleração vezes o tempo. E a aceleração em queda livre é a aceleração da gravidade que foi dada. Então, olha só, essa pergunta é só para ver o seguinte, olha, vocês leram o comando direitinho? Está
está muito, né? Vocês têm que olhar os 20 segundos e que aqui o corpo está em queda livre, a resistência do ar foi desprezada. Então é simples, é só isso daqui, né? A velocidade é g vezes t, o g é 10, o t é 20, pronto, está lá, não tem problema nenhum, tá bom? Ok. O item 2, o item B. Agora você vai usar a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Gente, esse daqui é um modelo super usado aí em todas as modelagens aí da física matemática, né? Você tem uma expressão da força que você calcula, né, usando a situação física. Depois tem a mesma expressão da força usando a lei de Newton, que é igual a massa vezes aceleração. Então olha aqui o que você tem. Você tem aqui a força de resistência do ar, né, é proporcional V ao quadrado. Tem a força resultante, que é essa daqui. E tem aqui embaixo massa vezes aceleração. A aceleração agora é a derivada da velocidade. Já não é mais g, porque você tem a resistência do ar, tem uma porção de coisas aí, né? Então, quando você modela, olha só, você cai nisso daqui, né? Aqui está a força de resistência, aqui está a força geral, massa vezes aceleração é igual a força resultante. E isso me dá uma equação diferencial na variável V, né? Na variável V. V' é igual a isso daqui. Poxa, essa é um modelo muito interessante, muito usado também na física matemática, né? Agora ele pergunta se a equação do anterior, quantas soluções de equilíbrio ela tem. Então nós vamos fazer o seguinte: para traçar o campo de direções, a gente vai, né, dividir isso aqui por m, né, e escrever, né, como é que é essa função. Essa é a função que vai ser importante para a gente, né, okay? Então vai ficar aqui, olha, eu vou dividir, né, por m, o g é 10, aqui fica 20 sobre 72, que é o m, né, e eu vou definir a v como sendo isso daqui, ó, olha só. Para facilitar as coisas, eu vou pegar isso daqui, que ele já simplificou, e vou fatorar nesse produto, o que não é difícil, né? Vocês vão colocar o 5 sobre 18 aqui em evidência, aqui vai ficar 180 sobre 5, que é 36, então isso aqui é 6 ao quadrado, está aqui as duas raízes. Então o que você percebe? Que o lado direito da equação, isso daqui, né, dividindo esse, né, tem duas raízes, né, o 6 e o menos 6. E as soluções de equilíbrio são exatamente onde essa derivada aqui se anula. Ora, que então os zeros dessa função são dois zeros que a gente está vendo aqui. Então tem duas soluções de equilíbrio. Uma delas, a solução menos 6, não faz sentido fisicamente. Você tá aqui, a velocidade está apontando para baixo, né? A velocidade negativa estaria subindo aí, né? Se fosse, né? Não faz sentido. Mas a pergunta foi essa, ó, a equação do item anterior. Então ele não está perguntando sobre a interpretação física, está perguntando sobre a equação. A equação tem duas soluções de equilíbrio, sim. E aí você pode inclusive checar fazendo o campo de direções desse daí, né? Aí esse campo de direções agora está super manjado, né? O campo de direções vai ser assim, ó. Aqui estão as soluções de equilíbrio, eu escolhi os números para dar direitinho aqui, né? Aqui é a solução menos 6, aqui é a solução 6. Então a solução que começou no 0, 0, vai subir rapidamente e alcançar o equilíbrio muito rápido. Vocês estão vendo que isso aqui é 10 segundos, ele alcança o equilíbrio em menos de 5 segundos, né? Vai vir para cá. Se ele começar com velocidade 15, ele desce para 6 também bem rápido e vem para cá. Aqui tem uma diferença importante entre esses dois pontos de equilíbrio. Aqui, se uma solução começa nesse ponto, ela vai para baixo, né? Então ela foge da solução de equilíbrio.
E se ela começar aqui, ela vai para cima. Está fugindo da solução de equilíbrio. Essa solução de equilíbrio é chamada, então, instável, porque as soluções que começam perto dela fogem dela. Já essa daqui é uma solução de equilíbrio estável. Por quê? Porque todas as soluções que começam próximas tendem a isso daqui. Né? Então, depois de algum tempo, a velocidade do paraquedista vai ser 6 metros por segundo ao quadrado. Poxa, essa é a velocidade com que ele alcança o solo. Né? E, de fato, o fabricante tem que desenhar o paraquedas para que essa velocidade de equilíbrio não seja grande e o cara não se machuque na queda. Né? Então, a resistência do ar com o paraquedas, aqui foi modelado como sendo igual a -20, né? O construtor do paraquedas tem que escolher isso para que essa velocidade final seja aceitável, né? Seja uma velocidade assim, tá bom? Então tá direitinho aí. Agora vamos lá, a equação do item B pode ser resolvida por fator integrante. Ele está querendo saber se essa equação aqui, né, pode ser resolvida por fator integrante. Ora, essa equação nem é linear, ela é uma equação separável. Fator integrante aqui, nem pensar, né? Aqui está errado. Por quê? Porque ela é não linear, né? E não funciona aqui o fator integrante. Se fosse só V, provavelmente você resolveria. Mas com V ao quadrado, o que você vai fazer? Você vai fazer separação de variáveis. Tá legal? Então vamos ver aqui, né? Você vai definir. Aqui a gente já definiu a função f, né, como sendo isso daqui. Ó. A função f eu vou fatorar isso aqui em cima. Aliás, tem um comentário bacana aqui a respeito dessa. Você viu que foi usado um comando define, né, a função f como sendo igual a isso daqui. Então está definindo isso como sendo isso. Quando você define, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado, você usa aquele dois pontos igual. Porque dois pontos igual é igual ao lado esquerdo. Aqui, igual ao lado direito. Aqui o lado direito não é uma expressão simples de V. É uma operação que você está fazendo. Você vai fatorar isso aqui em cima. Sempre que for uma operação, você usa esse define para que as coisas funcionem direito. Então está lá, a função V está definida, está aqui. E aqui então está a equação. A equação é essa daí, né? Okay? A equação, vamos ver, né? É essa. Como é que a gente resolve essa equação? Resolve essa equação usando, né, separação de variáveis. Eu vou dividir por isso daqui, tá legal? E aí integrar os dois lados, tá certo? Na hora que eu divido por isso daqui, vai ficar, né, ovelhinha divididos por isso, e na hora de integrar, eu tenho que usar frações parciais. Então aqui está as coisas de frações parciais. Tá bom? Esse log, esse outro log. O log contract é usado exatamente para você usar essa propriedade, né? Que o log da diferença é o quociente dos logs. Aí eu faço o log contract. Primeiro multiplico por menos 10 terços para isolar isso daqui. Depois uso o log contract, está aqui o resultado. Né? Okay. E agora eu vou resolver isso aqui na variável V. Como é que eu faço isso na mão? Né? Eu pego a exponencial dos dois lados, aí fica só esse quociente do lado de cá, passo o V mais 6 multiplicando, depois coloco o V em evidência. Isso aqui é um processo complicado. Oi, pois não. Ali no caso, como que você fez por frações parciais? Se ali o V menos 6 vezes V mais 6 teria que estar no denominador, né? Isso. Teria que ser. Não, Como é que você não, olha usou só, frações eu parciais? faço aqui, ó. Eu passo isso aqui dividindo. Ali pra. Ah, Isso, tá. entendeu? Não, Uhum. isso é importante, boa pergunta. E aí faz uma substituição daí, né? Faz uma substituição. Ah, Para beleza. fazer. Valeu. Então a integração por partes vai ser feita do lado de cá, né? Aí você Isso faz. aí. Por isso é que apareceu aqui, ó. Do lado de cá,
apareceu a constante que multiplica T mais constante, né? Tá vendo? Isso eu integrei do lado de cá, eu passei dividindo o 18 sobre 5 aqui, está muito aqui, ó, multiplicado por 3 vezes 10. Então ficou do lado de cá. Ficou bom? Ok. Então vamos continuar aí como é que fica. Agora aqui tem um outro truque super legal. Sempre que você usa o comando solve, ele mostra como sendo uma lista. Esses dois, como é que se diz? Não são os parênteses, não. Os colchetes do lado de cá indica que isso é uma lista. Por quê? Porque em geral o solve tem mais de uma solução. Aí ele apresenta a primeira solução, a segunda, as várias soluções em uma lista. Nesse caso só tinha uma solução. Mas aí como é que eu isolo para definir o V como sendo esse lado aqui? Eu faço assim, ó. Eu pego o anterior, que é esse daqui, e escrevo assim, ó. Para pegar o primeiro elemento daquela lista. Isso vai me dar só o que está aqui dentro. Ó. V isso tudo. Vai me dar isso tudo aqui. Aí disso tudo eu vou pegar o lado direito, que é o right hand side, que está de cá. Eu vou pegar isso daqui. Com esse comando eu fico só com isso daqui. Então tem que aprender a usar essas separações. E eu defini o V como sendo isso. Tá legal? Ok. Então, não é. No fundo, quando ele pergunta, ele pode ser resolvido por fator integrante, ele está pedindo a você, olha, resolva a equação. É isso que foi feito aqui. E agora ele quer saber o seguinte, qual é a velocidade com que o paraquedista alcança o chão. Essa é essa velocidade de equilíbrio aqui. Né? É o limite dessa expressão quando V tende a infinito, quando T tende a infinito. Se vocês olharem, esse limite pode ser calculado fácil por L'Hopital. Né? Aqui vai para mais infinito, aqui vai para mais infinito, da forma infinito sobre infinito, usa L'Hopital. Olhando o L'Hopital, deriva essa. Aí o 6 vai embora, aqui também vai embora. Como essa expressão aqui é igual a essa daqui, quando você deriva da mesma coisa, uma coisa cancela com a outra e o limite o limite é isso daqui. O limite é 6. Tá legal? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vai calcular esse limite aí. Né? Veja que o limite não depende dessa constante. Né? Qualquer que seja a velocidade inicial do paraquedista, essa constante está relacionada com a velocidade inicial. O que vai acontecer é que no final a velocidade com que ele alcança o chão é sempre a mesma, e nesse caso é o valor do limite. Pronto, o limite é 6. Tudo bem? Tudo bem? Vamos ver agora então, só para a gente dar um tempinho, quem sabe vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Tá tudo certo até aqui? Ok. Bom, então vamos continuar. Tá tudo bem, vamos lá. Vamos agora para a questão 2. Né? A questão 2 é outra questão. Veja a variedade de assuntos possíveis. Né? Nós falamos lá do crescimento populacional do mundo. Né? Agora a gente falou da queda do paraquedista. Agora a gente vai modelar o flash de uma câmera fotográfica. Olha só. Parece que você pode, qualquer coisa que você quiser, você pode resolver usando a equação diferencial. Então ele está dizendo o circuito da figura, né, modela o funcionamento de um flash de uma câmera. Na primeira etapa, essa daqui, né, o que acontece? A bateria carrega o capacitor. O capacitor é um elemento que guarda a carga, né, que está o capacitor. E isso depende dessa resistência que está aqui. Você tem que colocar essa resistência. Você tem 12 volts na bateria, você está carregando o capacitor. Depois você faz o seguinte, isso está modelado por aqui. Né? Agora você vai acionar o flash. Na hora que aciona o flash, você liga aqui na resistência da descarga. Essa é a lâmpada do flash. E aí é modelado por esse lado de cá. Né? Okay? Começa com 12 e vai descarregar. Então aqui no início o capacitor está com carga 0 e vai aumentar. O limite a gente vai ver é 12. Aumentou. Daqui para cá é o contrário. O capacitor está cheio
e ele joga a carga toda em cima da lâmpada, que é a resistência que está de cá. Então ele começa de 12, né, okay, e vai descarregar tudo lá em cima da lâmpada. E aí a gente tem que ter o seguinte: por que o flash funciona? Porque ele demora a carregar o capacitor, mas joga aquilo tudo na lâmpada rápido, por isso é que dá um flash. Então o tempo de descarga, que é o T, tem que ser bem menor do que o tempo de carga, que é o C. É essa relação que faz o flash funcionar. Se um tempo for parecido com o outro, a lâmpada, em vez de fazer um flash, ela só acende e apaga. Quer dizer, não funciona muito bem. Então vamos ver, vamos colocar aqui, né, primeiro sobre o fator integrante dessa equação. Aqui é para ajudar vocês a resolver. Né? Olha, para resolver essa equação é pelo fator integrante, né? Veja que ela é linear, né, o fator integrante. E como é que você calcula esse fator integrante? Você isola aqui, olha, normaliza a equação, divide por C, é o que está feito aqui. Né? Mas antes de mais nada, nós não vamos usar as definições que estão lá em cima, né? Para não complicar as coisas, zeramos o maximo. Agora sim está tudo certo. Então, a equação é dessa forma. Passei o C dividindo, né? Aliás, tem que ter o C dividindo aqui também, né? Oxe. Tem que ter o C dividindo aqui também. Senão não funciona. Eu vou dividir tudo por C. Tá legal? Ok. E quem é o fator integrante? O fator integrante é o seguinte: pega o coeficiente 1 sobre o coeficiente do y. Né? Esse é o P de x, ou P de t nesse caso. E integra esse fator. Você faz a integral dele, né? Dá esse daqui. O fator integrante é e elevado a essa integral. É esse daqui, aqui é o fator integrante da coisa. Isso é o processo, é a maneira de achar. Né? É sempre assim. Pega o coeficiente aqui, integra e faz e elevado a isso. Por que isso aqui funciona? Porque quando eu multiplicar por essa função, aqui vai ficar essa função vezes a derivada do y. E do lado de cá vai ficar o y vezes a derivada dessa função. Porque a derivada dessa função é 1 sobre isso, né, vezes ela própria. Aí isso aqui fica uma função vezes a primeira derivada vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda. Isso é uma regra do produto. Aí isso aqui é uma derivada exata. E é fácil calcular a integral. Então esse é o fator integrante. Tá bom? Ok. Agora sim, vamos resolver a equação. Eu coloquei a equação usual aqui, né, a mesma equação para a gente resolver. O IC é a condição inicial de uma condição inicial, né? Em t igual a zero, o y vale zero. Isso vai resolver aquela aquela constante arbitrária. E aí a gente vai agora definir como sendo y de t a solução. É o right hand side disso daqui. Vamos ver como é que fica. Está aqui, ó, né? Aqui está a solução da equação. Esse expand é feito para forçar a multiplicação aqui, né? Okay? Aqui vocês estão vendo está o fator integrante. Ó. O fator integrante apareceu de cá. E aqui aparece 1 sobre o fator integrante. Aí ficou isso daqui. E vocês estão percebendo o seguinte: no t igual a zero, isso aqui tudo é 1. Então no t igual a zero ela vale zero. Depois isso aqui começa a aumentar e isso aqui tudo começa a diminuir. E o y cresce. Então o y sai de 0 e vai para 12. Tá legal? Aqui está até mais fácil da gente ver aqui. Né? O y sai do 0 e vai para 12. Carregando a carga aqui no capacitor. Então está aqui, já está a solução. Agora vamos encontrar a solução do 2. É a mesma coisa, fator integrante, etc. Rapidão, de onde veio aqueles 2 12 ali? Opa, o 2, 12, peraí, deixa eu colocar aqui a você. Tem 2 12 ali, de onde veio? O primeiro veio daqui, ó. O primeiro 12 que multiplica veio daqui. O segundo 12 está aqui, ó, dessa coisa. Veio da condição inicial que o y de 0 é 0. Percebeu? Aliás, olha só, para você ver direitinho,
Em t igual a zero, isso daqui é 1, né? Okay? Por que tem que ser 12 essa constante? Porque em t igual a zero, o y é zero. Deu para entender que tinha que ser 12? Deu sim, Deu para entender? Porque olha só, em t igual a zero, esse aqui vale 1, o y é zero. Então tem que ser 12 aqui. São dois 12, né? Ok. Então agora vamos lá para a segunda equação. A segunda equação é a mesma coisa, né? Está tudo direitinho. Agora é na variável x. Em t igual a zero, ela tem que valer 12, né? E 12 é a bateria, né? 12 volts lá do que está funcionando. E eu vou usar, no fundo, eu copiei esse comando e adaptei, né? É a mesma coisa. Aliás, não acreditem que eu escrevi isso tudo como se fosse certinho pela primeira vez, né? Eu errei pra caramba e vai ajustando o erro aí, entende? Quer dizer, uma das coisas boas é você tentar, não dá certo, faz a leitura da mensagem de erro e tenta consertar, né? Ok. Agora veja que é um pouquinho diferente da anterior. No t igual a zero tem que valer 12, certo? Aqui tem uma constante, a constante agora multiplica a equação. E essa constante tem que ser 12 também, porque em t igual a zero, né? Em t igual a zero, isso aqui vale 1, então a constante tem que ser 12. Está aqui a solução da equação. Tá legal? Ok. Agora vamos ver os tempos de carga e descarga, né? Primeiro, o tempo de descarga, está aqui, ele tem que ser bem rápido. Então é 0,1 vezes 12. Vocês estão vendo que os números foram escolhidos para as coisas serem razoavelmente fáceis de serem feitas na mão, né? Ok? E aqui tem um segredo. Você tem essa exponencial. Se você for igualar isso daqui, você vai ter que igualar, né? Resolver a equação, x de t é igual a alguma coisa, né? Você tem que ter você tem que achar qual é o tempo de descarga. O tempo de descarga é quando x é isso. Então você vai resolver essa equação na variável t e vai achar o resultado. Se ao invés de exponencial de menos 5, vocês usarem isso daqui, a resposta vai ser complicada. Pelo menos vai ser complicada na mão de ser feita. Então é por isso que foi dado aqui. Isso aqui é o e elevado a menos 5. Então, em vez de usar 0,01, use essa exponencial que na mão fica muito fácil de ser resolvido. Essa daí é isso. E o 99. O 99 é 1 menos o 0,01. Aí fica tudo certo. Então, esse tempo aqui é grande e esse tempo aqui é pequeno. Tá certo? Então, vamos resolver quanto é que dá. Olha, vai depender das resistências e do capacitor. E porque a gente escolheu os números bem certinho, deu, né, uma coisa bem certinho aí, né? Então, esse daqui é o tempo de descarga, 5 vezes isso. E o tempo de carga, 5 vezes esse outro. O RC está de cá, do lado de carregar. E o RD está de cá, é a resistência da lâmpada. Tá legal? Então, esses que são os números aí. Aí você pergunta... Professor? Oi, pois não. Eu não entendi essa parte exponencial de menos 5. Ah, não, isso aqui é só um truque para fazer o seguinte. Olha só. Vamos supor que você coloque aqui você tem que resolver essa equação, né? O x, que eu sei quem é, igual a esse valor. Eu quero achar o t. Tá legal? Então, vamos supor que ao invés de isso daqui, eu tenha colocado de cá. Deixa eu fazer assim. Deixa eu cortar isso aqui. Eu vou colocar 0,01 para colocar isso daqui. E quero achar quem é o t. Aí, olha, quanto é que deu o t? Ele mudou isso daqui para esse valor e o t deu isso, log de 100 vezes isso. Esse é um número estranho, esse log de 100 vezes isso. Para ser um número certinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar, porque o x aqui é um exponencial. Tá legal? O x aqui é um exponencial. E eu quero, nesse caso, deixa eu escrever assim, né? Eu quero que o x de t seja igual
a 0,01 vezes 12. É isso que eu estou querendo. Vamos ver quanto é que dá isso. Olha só, eu quero achar o t para que isso aqui seja 0,12. Aí é uma conta complicada, você tem que fazer a conta, etc. Se eu passo, ao invés de escrever isso, eu escrevo exponencial de menos 5, foi usada aqui a observação que está de cá, né? Aí como é que fica esse negócio? Fica assim, olha só, fica super fácil, né? Eu quero que isso seja 12 vezes a exponencial. O 12 cancela com 12, a exponencial tem que ser isso. O t sobre c vezes r tem que ser 5. Aí fica mais fácil de resolver na mão. Ficou Entendi, aí pro computador fica mais fácil. não, ficou bom. Acho que agora ficou legal. Então usar isso daqui, ó, ajuda algebricamente a resolver as coisas, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui pro exponencial de menos 5. Acho que agora está certo, né? Exponencial de menos 5, está tudo bem. E esse daqui, aliás, foi uma coisa boa. Vamos deixar isso aqui, ó, porque isso explica por que a gente está colocando exponencial igual a menos 5, né? Okay? E por que deu errado aqui agora? Ele resolveu o θ ao log de e elevado a menos 12 e elevado a menos 5. Mas o 12 como é que a gente, por que ele fez isso, esse bandido? Tá aqui, ó, isso aqui dá 5, né? O log de ele, ó, isso aqui tudo dá 5 vezes aquilo lá. Tudo. Bom, e a última pergunta é a pergunta que o construtor da câmara vai fazer, né? Eu quero uma relação entre essas duas resistências para que o tempo de descarga seja, né, o tempo de descarga 10 vezes o tempo de carga. Então, se eu quero que a descarga seja 1 segundo, o tempo de carga tem que ser pelo menos 10 segundos. Aí é só você definir uma coisa e outra, né? O tempo de descarga é esse, o tempo de carga é esse, e eu vou resolver, um tem que ser igual a 1/10 do outro, na variável RC. Poxa, então... Professor, Pois não. aquele resolvendo x de t, não, pode ficar no máximo, que é melhor. Sim. Nesse x de t, aqui você definiu ele somente como 0,01, você não multiplicou por 12, por isso que deu estranho ali o resultado. Sei. Porque falta multiplicar por 12 no sol do Tá x de certo. t. Ops. É isso daqui, né? Vezes 12. Uau, você me salvou. Tava dando certinho 12 vezes, por isso que não está certo. Ótimo, muito bom. Então, tá aí, a conta tá direitinho, né? A grande parte disso tudo é só leitura, né? Não tem muita conta para fazer aí, não. Então, vamos voltar, parar um pouquinho, o que vocês acharam, alguma pergunta. Eu estou vendo que o João está retransmitindo aqui para alguém, né, João? Porque a gente não consegue transmitir para todo mundo. Eu acho que está tudo direitinho aí. Ok. Podemos ir adiante então? Ótimo. Vamos lá. Vamos voltar para a nossa lista, para o nosso Maxima. E agora a gente vai falar de economia. Olha só. Esse Robert Solon, não sei se é assim que se pronuncia, ganhou o Prêmio Nobel de Economia quando propôs um modelo, né, econômico em que a questão do trabalho, né, modela o investimento líquido. Então vamos ler isso aqui direitinho, que é bem interessante. A proposta do Solon é essa daqui. X é o quociente entre o capital e o trabalho. Capital e trabalho é a relação fundamental aí da economia, né? Capital e trabalho. Então, X é isso daqui. E ele diz, olha, a taxa de variação dessa quantidade é lambda vezes o próprio X, e lambda é a taxa de crescimento do trabalho, né? Okay? Então, isso aqui é lambda vezes X, mais S. S é a taxa média de poupança. Taxa média de poupança. Então, é S vezes X elevado a
E A é uma constante que depende da situação econômica que você está trabalhando. Se você está trabalhando, por exemplo, na indústria automobilística, esse A é um valor. Se você está trabalhando em outra indústria de plástico, por exemplo, isso aí é outra coisa. Isso depende da situação que você está trabalhando. Tá bom? Então ele diz o seguinte, olha, nesse modelo, o trabalho determina o investimento líquido. Quem é o investimento líquido? É a derivada do capital. Uau, esse é o investimento líquido. E são coisas que a gente não sabe assim, né? Mas os economistas sabem tudo isso daí. Então, como é que o trabalho determina o investimento líquido? No longo prazo, né? Se o trabalho for desse jeito, então o investimento líquido também é desse jeito. A constante pode ser diferente, o A e o B, mas se o trabalho crescer exponencialmente, né? Lambda aqui é a taxa de crescimento do trabalho, então o investimento líquido também vai crescer na mesma proporção que o trabalho. Tudo bem? Então vamos verificar como é que funciona essa questão. Vamos aqui para a questão 3. De início a gente zera tudo, começamos do zero. E qual é o problema disso daqui? O problema é que essa equação é não linear. Não linear, nesse sentido que tem um exponencial aqui, e do jeito que está, não tem técnicas para a gente resolver. Do jeito que está, a situação é bem complicada, não dá para fazer. Mas existe uma substituição que transforma essa equação numa equação linear. Né? Essa é bem conhecida, essa equação é chamada equação de Riccati, e ela é bem usada, tem uma porção de situação, é bem conhecida. E é bem conhecida também que uma mudança como essa transforma ela numa equação linear. Vamos ver que equação é. Okay? Então, olha só, eu vou definir o x de t como sendo isso. Tá aqui. O x de t, fazer a mudança de variável. Vou transformar a equação na variável x, né, usando essa substituição, o x igual a isso daqui. Tá legal? Vamos ver. Aqui foi usado o L em vez do lambda, porque esse L é bem mais fácil de escrever do que o lambda. É só uma questão simples aqui, né? Tá bom? Agora, olha só, vamos ver como é que funciona essa mudança de variável. Então tá, eu defini assim. Aqui, olha, tá a derivada dessa função aqui, ó, porque é 3 meios de y elevado a 3 meios menos 1. Então, 3 meios menos 1 é isso que está aqui, ó, é a raiz de y, vezes a derivada da interna, que é o y'. Então, essa é a derivada do x, que é o que está aqui, é a derivada do x. Aí fica lambda vezes o próprio x, aqui está o próprio x, né? Okay? E aqui fica s, né, de x elevado a 1/3. Mas se você pegar isso daqui e elevar a 1/3, vai ficar a raiz de novo. Qual é a vantagem de ter feito isso? A vantagem é que aparece aqui um raiz de x, um raiz de y, aqui um raiz de y, e aqui está embutido também um raiz de y. Isso aqui é y raiz de y. Perdão, é y raiz de y. Então, se eu dividir tudo pela raiz de y, eu vou cancelar essas coisas e vou chegar aqui, ó. Uau, que surpresa legal, né? Aqui está a derivada, L, que é o lambda vezes o y, e cancelou do lado de cá. Uma equação linear super simples de ser resolvida. Uau, então foi uma coisa boa, né? Então verifique que ele transforma. Obtenha a solução geral da equação anterior. Como é que a gente vai resolver isso daqui? Aqui vale o fator integrante. O fator integrante é bem legal, né? Você multiplica por 2/3, né? Vamos fazer assim, né? Ok. Multiplica, tá aqui, olha. A equação está aqui. Você multiplica por menos 2/3, passando para o outro lado, né? A equação ficou desse jeito daqui. Okay? Se nessa equação você deixar esse lado do lado de cá, o coeficiente do y
é 2L sobre 3. E o fator integrante vai ser exatamente E elevado a esse fator, esse número que está aí. Esse é o fator integrante. Então você resolve com o fator integrante, né? Definiu a equação, resolveu, expande para forçar a multiplicação aqui, né? Então apareceu uma constante arbitrária, aqui é 1 sobre o fator integrante, e fica esse número aqui, S sobre lambda, né? Okay? Taxa de poupança sobre taxa do crescimento do trabalho. Tá bom? Então esse é o Y, né? Então eu defini agora o Y como sendo esse lado direito, né? Okay? Veja que aqui, olha, não foi, isso aqui já não é uma lista, né? É só pegar o lado direito que funciona. Tá bom? Então é esse daí, ó. Ela que tá aí. Ok. Professor, Pois não. falaram que você citou a equação de Riccati, é isso mesmo? Essa que está aqui em cima chama equação de Riccati. Ok. É uma equação bem conhecida, bem estudada, né? Agora o nome não é o ponto. O ponto é que toda equação desse jeito, se você faz o y elevado, aqui está ao contrário, o complementar desse, né? É 1 menos a, isso daqui. Aí você transforma essa equação na equação linear. Poxa, tá bom, tá direitinho. Entendi, obrigado. Tudo bom. Então agora quem é o x? Veja, o x está aqui, eu não sei quem que é. Eu defini o x como sendo isso daqui e achei quem é o y. O y está aqui. Então quem é o x? Olha que truque legal esse daqui. Você faz, se você coloca entre aspas, ele só escreve o que você escreveu, né? Só escreve o que você escreveu. Então x de t igual a x de t significa o x de t é esse valor que está aqui. Tá legal? Então vai ficar tudo isso elevado a 3 meios. Mas qual é o grande lance aqui que talvez o Solon tenha percebido? É que, poxa, se o x foi isso, e você faz um limite com t tendendo a infinito, isso aqui é um expoente negativo, tudo isso zero. Tudo isso zero. E no infinito vai ficar essa constante elevada a 3 meios. É um número. Então o que significa? X é o quociente do trabalho com o capital. Se no infinito isso é constante, o que significa? Que a razão entre, né, o capital e o trabalho é constante. Significa que um é um múltiplo do outro. Uau, é isso então, é o que está dizendo aqui no item D. Verifique que no longo prazo o capital cresce na mesma proporção do trabalho. Está aqui, olha. Eu vou assumir o L positivo, porque senão o sinal disso aqui não está certo. E vou calcular o limite com t tendendo ao infinito do x. Deu esse valor. Estava bem claro, né? Okay? Então, olha, o x é isso daqui. E se ele tende a uma constante k, segue que o c é aproximadamente k vezes t, para t grande. Então, um cresce na mesma proporção que o outro. Olha só que interessante isso daqui. E o último item justifica o fato de que no longo prazo o trabalho determina o investimento líquido. Então a gente tem que voltar e ler. O que isso significa? Se o trabalho for assim, eu quero concluir que o investimento líquido é assim também. Mas agora é fácil, né? Se o trabalho for desse jeito, então quem eu sei de ter? É K vezes o trabalho. K vezes o trabalho. E aí quem é a derivada do C? A derivada do C é uma constante vezes isso. Essa constante é L vezes, etc. Né? Fica isso daqui. E esse daqui é o investimento líquido. Puxa, então essa questão é muito mais uma questão de leitura do que de matemática propriamente dita, né? Mas ilustra aí bastante o uso dessas equações, desses modelos econômicos aí. Perguntas, né? Vamos dar uma paradinha, a gente tem aí um tempinho ainda para resolver a última equação. Eu tenho uma pergunta, professor. Para a prova, a gente vai precisar... Oi, não, perdão? eu estou querendo localizar
É o Arthur que está falando? Sim, sou eu. Porque, até eu achar você aqui meio. Tem muita gente. Tudo bom, Arthur? Sim, na prova, Tudo sim. bem. Para a prova, vai precisar lembrar dessas substituições? Tipo, pode aparecer? Pode aparecer, sim. Não, isso aqui é importante. Eu estou pedindo que vocês façam isso aqui na mão, né? A prova é na mão. Então eu não vou pedir nada na prova que dependa de contas complicadas, isso aí não é o caso. Mas tem que saber fazer essas substituições, sim. É importante, isso aí vale a pena, sim. Tá, obrigado. E essas substituições vão aparecer na próxima questão, que vai ser uma questão também bem diferente. Professor, Pois não. e vai ser nesse modelo de aplicações também a prova, no caso? Sim, você está vendo que aqui de economia você não precisa saber nada. Tudo de economia foi dito como é que funciona. E aí eu vou querer que você leia as coisas. Né? Então, por exemplo, aqui eu digo, olha, justifique que o trabalho determina o investimento líquido. O que isso significa? Significa que se o trabalho for desse jeito, o investimento líquido é desse jeito. Então, isso você pode fazer sem saber economia, né? Só sabendo resolver essas equações aqui. Não pode acontecer assim. Vamos ver. Não, vale a pena ter uma olhada nisso daí. Né? Ok. Vamos então para a última questão. Oi, mais perguntas? Não. Eu não entendi como o senhor resolveu a B. O item B, deixa eu colocar aqui. Usando essa Não, o D. aqui obtenha a solução geral dessa equação. Vamos olhar aqui então, olha só. Aqui está a equação. A letra D. A letra B de bola ou D de dado? D de dado. D de dado, essa daqui. Não, aqui é bem simples, olha só. A gente veio caminhando, né? Pegou a equação, transformou numa equação linear. Essa equação linear você resolve, é fator integrante, está aqui. Aí você achou o x. Como é que você achou esse x? Ele foi definido aqui em cima, né? Se você tem o y, você vai ter o x também. Então está aqui o x. Aqui dentro está o y. Né? Okay. Agora a pergunta é, né, no longo prazo significa que o t tende a infinito. Você vai dizer que o capital cresce na mesma proporção do trabalho. Ora, quem é o x? O x é isso daqui. Tá bom? Então eu vou fazer o limite com o x tendendo a infinito, para saber como é que isso aqui acontece no longo prazo. Né? Ok. Então quando eu faço o x tender a infinito, dá uma constante. Não importa, a rigor importa economicamente que constante é essa. Mas para a gente importa que é uma constante. Né? Ora, o x é esse quociente, certo? E ele tende a essa constante. Então o quociente tende a essa constante. O que significa que o c é aproximadamente igual a isso daqui, passando o t multiplicando. Então, poxa, o crescimento do capital é na mesma ordem do crescimento do trabalho. Ficou bom? Oi? Sim, entendi. E professor, a prova do senhor tem quantas questões? Vamos fazer a lista, depois a gente fala da prova. Vocês estão começando a ficar apavorados. Não, vamos ver. A prova vai ser bem diferente das listas. A gente vai fazer uma coisa bem razoável. Mas, em princípio, vão ser 4 questões também. Né? Tá bom, vamos lá, gente. Vamos fazer a questão 4, que é uma questão super importante. Né? Ok. Vamos ver como é que é. Vamos esquecer da prova um pouquinho e ver como é que a gente consegue fazer isso daqui. Então, agora é o seguinte. Todo mundo conhece uma propriedade incrível da parábola, né? Aliás, explica por que a antena parabólica é parabólica. Por quê? Porque numa antena parabólica, a frente de onda que vem paralela ao eixo da parábola se reflete passando pelo foco. E nas antenas parabólicas, né, lá no foco da parábola tem um receptor. Todo mundo já viu a antena parabólica com um receptorzinho ali no foco. Né?
Então o que, que a antena faz? Ela pega a frente de onda inteirinha que vem para... Aí você regula a antena para o eixo da parábola ficar paralela à frente de onda. Aí ela vem, bate na parábola e concentra tudo aqui. É assim que funciona a antena parabólica, né? E a pergunta agora é o seguinte, ótimo, a parábola tem essa propriedade. Será que teria alguma outra curva com essa mesma propriedade? De que se os raios que incidem paralelo ao eixo se refletem passando pelo foco, tem alguma outra curva? Se tivesse alguma outra curva, essa outra curva funcionaria como antena também, né? Okay? Aqui a gente fez o contrário, parte da origem reflete assim por simplicidade, né? Mas é claro, aqui está dizendo que o raio de luz que parte aqui reflete paralelo ao eixo. O que incide paralelo ao eixo reflete passando por aqui. Essa aqui é a ideia. Então, como é que você estuda esse problema de reflexão? O ângulo de incidência é medido sempre com a normal à cor. E a inclinação da normal a gente tem é 1 sobre y', né? A inclinação da normal. Aí você vê a inclinação, você vai ver esse ângulo e esse ângulo daqui. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Essa aqui é a ideia. E aí você vai fazer a seguinte pergunta. Olha, considere uma curva definida de mais infinito até infinito, com a propriedade de que os raios de luz que partem da origem são refletidos pela curva paralelamente ao eixo olhos. Então você vai igualar o ângulo de incidência com o de reflexão. O ângulo de reflexão, olha, né, é esse daqui, ó, é o tangente a tangente do ângulo de reflexão é exatamente esse ângulo daqui, é o ângulo da tangente. Você conclui que o y é a solução dessa equação. Uau, uma equação complicada. Aqui tem inclinação da tangente, que é o ângulo de reflexão. Aí você tem que ver qual é o outro ângulo. Esse y sobre t é uma coisa bem interessante. Ó. Y é isso daqui, t é isso daqui. Então y sobre t é a tangente desse ângulo. É a tangente desse ângulo. Aí você faz o estudo geométrico dos ângulos aqui e conclui essa equação. Okay. Aí você vai tentar resolver essa equação usando todas essas igualdades aqui. Ó. Tudo que você precisa de identidade trigonométrica está colocado aqui e você vai precisar de todas elas. Tá legal? Então vamos começar resolvendo aqui, olha, né? Primeiro limpa o computador. Ele diz o seguinte, como eu tenho y sobre t, eu vou usar essa mudança, ó, y igual a t vezes x, no fundo x é y sobre t, para simplificar essa equação. E de fato simplifica, né? Essa equação aqui, ela pode ser, ela é chamada homogênea, porque você com essa mudança consegue transformar ela numa equação separável. Do jeito que está, não tem jeito de separar a variável t da variável y. Mas olha só que truque. Eu vou definir isso assim, ok? E vou ver como é que fica. Aí eu vou substituir, olha. Aqui está a derivada do y. É a derivada do x vezes o t, mais a derivada do t vezes o x. A derivada de um produto. Okay. Do lado de cá aparece, né, o x de t ao quadrado mais 1, né, mais o x de t, mais o x de t. E o x de t apareceu dos dois lados. Aí eu vou subtrair o x de t dos dois lados. Tá certo? E vou ficar com essa equação. Olha que equação interessante. Essa daqui é de variável separada, né? Você passa isso daqui dividindo, uau, e o t também dividindo. Então do lado fica só x, do outro fica só t. Então tá aí o que você vai fazer. Então você vai dividir aqui e vai ter que calcular essa integral. Você vai ter que calcular essa integral. 1 sobre a raiz de 1 mais x ao quadrado. Se você pode fazer isso usando essa mudança de variável. Olha que comando legal. Você tem um comando do changeVar aqui que é bem interessante. Como é que você vai resolver essa equação? Você usa essa mudança, x igual a tangente,
e cai aqui, olha, né, a derivada é tangente ao quadrado, secante ao quadrado. Aqui embaixo você vai usar que a secante, a tangente ao quadrado mais 1 é a secante. É isso daqui. Você vai usar isso daqui. Aí cancela. Pois não. Aí no caso T, ele está no lado direito Do da lado equação. esquerdo da equação. Eu vou passar isso aqui dividindo. O lado direito vai ser Tá. 1 sobre T. Então, esse aqui ó, é o Isso, lado isso. esquerdo da equação. E Isso. Então veja, aqui embaixo é secante ao quadrado em cima, da integral da secante, que é o que você vai precisar aqui, ó. Ops, a integral da secante é esse valor que está aparecendo aqui. Então vai ficar integral. Então dá para fazer. O problema é que o computador usa as regras terríveis de funções que a gente não conhece bem. Então, quando a gente integra isso na variável x, que é o que vai aparecer de cá, tem que ser do outro lado a integral de 1 sobre t na variável t, mais a constante de integração. É assim que a gente resolve isso daí. Aí ele te dá isso daqui, ó. A integral dessa função ele escreveu como sendo esse azinho é de arc. Então isso aqui é o arc seno hiperbólico de x. Arc seno hiperbólico de x que deu essa integral daí, né? Agora, essa função é uma função um pouco chata, mas não é muito complicada não. Por exemplo, o seno hiperbólico de x, quando você usa a forma exponencial dele, o seno hiperbólico de x é só isso, ó. Então não tem muita complicação não. O seno hiperbólico é isso. Você vai pegar a função inversa dessa daqui, né, o que a gente colocou aqui, ó, exponencialize esse negócio, né? Então se eu pego isso aqui, a forma exponencial, e resolvo, tá aqui a solução, né? Okay. E para a gente ver que essa solução é bem clara, eu vou substituir esse e elevado a c, esse daqui, ó, ou e elevado a c, por uma constante. Vou fazer essa substituição. Então a solução, no fundo, é muito fácil. É k vezes t menos 1 sobre k vezes t. Tudo isso sobre 2. Tá legal? Né? Então, se vocês fizerem na mão, vai ser até mais fácil do que isso aqui. Então, tá aí direitinho. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Veja que aqui é uma lista. Sempre que é lista, eu tenho que pegar o que está lá dentro, usando isso daqui, ó. Eu defini como sendo expressão, né? Esse valor daqui, ó, ele foi definido como sendo a expressão. Dessa lista, eu vou pegar a primeira variável que está lá, o primeiro elemento dessa lista. E aí ele vai me dar tudo isso, eu vou pegar o lado direito de tudo isso. Então está aqui, ó, tá aqui o x de t, é essa definição, ok? E aí, então, está aqui, tá o x de t, esse valor. E quem é o y? O y é t vezes isso. Ora, quando eu multiplico por t, me dá esse valor. Cara, olha que coisa incrível. A gente começou com uma equação super complicada, olhou, não sei o quê. Sabe quem é a solução dessa equação? Não. É uma parábola. Olha só. Tá legal? É uma parábola que é a menos de uma constante, é assim. Então isso significa o seguinte, olha, a única curva que tem essa propriedade de que o ângulo de incidência, né, a frente de onda que incide paralelamente ao eixo, reflete passando pelo foco, é a parábola. Não tem outra curva. Vocês nunca vão ver uma antena que não seja parabólica. A antena que recebe assim, tem outros tipos de antena, né, mas não tem outra curva que é assim de jeito nenhum. Tá bom? Ok. Eu vou deixar os últimos 2 itens para vocês resolverem, e é facinho, é só fazer, porque a gente já passou do tempo um pouquinho. Eu preciso parar a gravação e perguntar a vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa. Como é que foi a aula? Dúvidas? Bom, vocês podem assistir ainda o vídeo e lá vocês podem voltar, olhar, tentar resolver tudo direitinho. Né? Eu vou parar a gravação e ainda vou dar tempo de vocês perguntarem alguma coisa, tá bom? Então eu vou parar um pouquinho